Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor para todo sempre. Então, nós somos gratos a Deus, irmãos, por tudo que Ele tem provido para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Então, somos gratos ao Senhor. Nós estamos estudando sobre o tabernáculo e hoje nós vamos falar sobre o candelabro ou castiçal, que vai estar em algumas tradições bíblicas, né? A partir do capítulo 25, versículo 31 até o 40, nós vamos estar vendo esta passagem, né, bíblica sobre o candelabro, do versículo 31 até o 40. Nós vamos versículo por versículo para ficar mais fácil para entendermos, irmãos. O Êxodo 25. Eu vou ler o 31, depois o presbítero Cristiano, depois vai na sequência nos ajudando aqui. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Então veja bem, o Senhor dá o formato do candelabro ou castiçal do tabernáculo. Nós vamos ver que a única luz do tabernáculo era fornecida por esse candelabro, por esse castiçal. Era a única luz que havia fornecida dentro do tabernáculo, era pelo candelabro, ou melhor dizendo, pelo candeeiro. Consistia de uma haste central, da qual saía 3 ramos que se estendia para o lado e para cima. Nas pontas dos ramos e da haste, lâmpadas fixas, 7 ao todo. A haste e os ramos eram decorados nos intervalos com trabalho ornamental no formato de um cálice e uma corola de flor de amendoeira. O tamanho do candelabro não foi declarado nas escrituras, mas, segundo o historiador Flávio Josefo, diz que tinha aproximadamente 1,52 m de altura e 1,07 m de largura. Outros deduzem que tinha 68 centímetros,58 de altura e a largura do tamanho da mesa da proposição do lado. 1 talento de ouro puro, aproximadamente 42 quilos. 42 quilos aproximadamente, 1 talento de ouro puro. Foi usado para fazer o candelabro e os seus diversos utensílios. Você imagina bem, só o candelabro, 42 quilos de ouro. E todo o tabernáculo, irmãos, ele era de ouro, tudo tinha ouro. Na arca, tudo, nós estudamos para trás aqui, tinha ouro. Agora você imagina bem, 42 quilos de ouro. Hoje o povo briga por causa de... Você vai comprar uma aliança, 18 gramas, 4, 5 mil. Um par de aliança. Ou mais agora, né? Porque o ouro está subindo, cada vez mais. Você imagina bem, 42, você com 42 quilos de ouro, aí você soma, né? Faz a conta aí, o grama do ouro, é um absurdo, uma grama, só 18 gramas, que é um par de aliança que tem, é da faixa de 4, 5 mil, 18 gramas, agora você faz a conta de 1 quilo, agora 42 quilos, se esse candelabro tivesse nas igrejas hoje, eu vou te falar a verdade, eu tinha que pôr uma escolta para, que 42 quilos de ouro, chamar os inimigos, né? Mas Deus, né, tinha tudo perfeito, né, ali no tabernáculo. E nós vemos que foi usado para fazer o candelabro e seus diversos utensílios. O utensílio do candelabro, do candeeiro também usado para fazer esse total.
além da sua função prática, o candeeiro era símbolo não só de luz de Deus pela qual Israel devia andar, mas do próprio Israel, uma luz no meio do mundo de trevas, alimentada por azeite do Espírito de Deus. Então, o candelabro representava a luz de Deus no meio de Israel. E Israel representava a luz de Deus no meio do mundo das trevas, no meio das outras nações. Só que para o candeeiro, para esse candelabro manter as 7 lâmpadas acesas dele, ele era de 7 lâmpadas, 3 de um lado, 3 do outro e uma no meio. Elas ficavam acesas. O que era que mantinha essas lâmpadas acesas? Azeite. Não tinha energia como hoje. Você vai lá, só faz assim, ó, e acende. Não. Tinha que extrair o azeite, né? Tinha que passar pela moenda, fazer tudo para tirar o azeite. E o azeite era para sustentar o quê? A luz do candeeiro, a luz do candelabro. Não podia faltar azeite, porque se faltasse azeite, o que acontecia? Apagava. Isso nos mostra, irmãos, que eu e você somos luz neste mundo. Somos luz nessa terra. E a luz, para brilhar, ela precisa de azeite. Nós precisamos de azeite. Ah, pastor, mas eu comprei esses dias. Não, não é o azeite da oliva. Não é o azeite, né? Ali da mamona. Não. É o azeite símbolo do Espírito Santo de Deus. Para nós mantermos aceso uma vida diferente do mundo, nós precisamos ter o Espírito Santo. Para o mundo olhar para mim, olhar para você, e não precisa de eu falar, eu sou crente. Só deles olharem para nós, eles vão ver a diferença. E essa diferença quem faz é a luz do Espírito de Deus na nossa vida, irmãos. É a luz do Espírito Santo de Deus, que faz você brilhar, que faz cada um de nós brilharmos no meio de um mundo de trevas, no meio de um mundo de pecado. Assim era Israel, diante das nações. E nós vemos, lá no versículo de número 37, olha o que diz. Também lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Nesse candelabro haveria o quê? Estas 7 lâmpadas. Estas 7 lâmpadas, ou as lamparinas nos tempos bíblicos, eram como um pires, com bordas reviradas de um lado para o outro. Punha azeite nelas, e o pavio mergulhado que se projetava para fora da parte revirada. Os irmãos lembram que até os meus 16 anos de idade, nós não tínhamos energia elétrica. Era lamparina. Lá onde a gente morava, era lamparina. Então tinha que comprar querosene, comprar a lamparina, né? Tinha que fazer o pavio, pegava na boca da lamparina e ficava uma ponta mergulhada dentro do querosene e você punha fogo do lado de fora. O pavio o fogo pegava e começava a puxar o quê? O querosene. E iluminava toda a casa. No dia cedo, no outro dia cedo, você passava a mão assim, parecia que você tinha comido borracha de pneu. Tão preto que ficava assim, ó, da fumaça no nariz. E a gente respirava aquilo lá tudo, mas fumava sem querer. Né? Menino, pequeno. E assim eram as lamparinas. Elas tinham o pavio descia dentro da lamparina e era acesa. Então iluminava, as 7 lâmpadas iluminavam de frente, né, o candelabro. Iluminava. Aí o que acontece? Essas lamparinas, os irmãos sabem que com o tempo vai queimando o pavio e vai criando o quê? Um borrão na ponta da lamparina. Aí o que acontece? O fogo
diminui, vai apagando, por causa daquele borrão que forma no bico da lamparina. Aí Deus, na sua onisciência, no seu pré-conhecimento, falou para Moisés, no versículo 38. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. Moisés, você vai fazer espivitadores, também de ouro puro. O que é espivitadora? Espivitadora é um instrumento parecido com pinça, é uma tesoura. Para que aquela tesoura? Quando o pavio estivesse quase apagando, o sacerdote pegava a tesoura, tirava o borrão da ponta do pavio e dava uma puxada no pavio. Aí o que acontecia? O que acontecia? Aumentava o fogo. O fogo aumentava. Por quê? Porque puxava o pavio estava quase apagando. Lá no livro de Isaías, capítulo 42, se não me falha a memória, fala assim: não pode apagar o pavio o quê? Fumega. Aí a espivitadeira vinha, o sacerdote vinha, tirava o borrão e puxava o pavio e o fogo pegava novamente. Irmãos, nós estamos vivendo dias que muitos crentes estão se apagando. Muitos crentes vêm na igreja como se tivesse a obrigação de vir na igreja. Eu não posso vir para a igreja como se fosse uma obrigação de eu estar aqui. Eu tenho que vir na igreja para adorar a Deus. Mas para mim adorar a Deus, eu preciso estar com a lamparina acesa e ter aceso dentro de mim a chama do Espírito Santo de Deus. A igreja não é uma firma que a gente vai trabalhar e chega lá, na entrada da firma tem o quê? Um relógio, e no relógio tem o quê? Um cartão para picar. Quem trabalhou de empregado, quem trabalhou registrado sabe. Tem um cartão para picar. E tem firma que manda picar o cartão de hora em hora. Você entendeu? Então, irmãos, eu não posso vir na igreja, eu vou porque tem que ir. Não for, o pastor é enjoado, vai falar e tal. Irmão, eu não posso vir na igreja por isso. Eu não posso vir para a igreja como se fosse uma obrigação. Não é obrigação. É um dever nosso. Por quê? Porque Deus faz tudo para nós, irmãos. Na sua casa está faltando comida, está faltando carne, está faltando roupa, está faltando emprego? Não. Então, a única maneira que eu tenho é de vir à casa de Deus e agradecer. E agradecer. As pessoas de outras religiões, o Deus deles recebe elogios deles todos os dias. Todos os dias eles vão, sacrificam, vão em matas, vão em lugares distantes oferecer sacrifício. O crente acha difícil estar na igreja 2, 3 vezes na semana. 2, 3 vezes na semana. Ainda é pouco, irmão. Eu acabei de citar agora mesmo, Davi, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Pastor, eu não fui no culto porque estava chovendo. Mas amanhã, se amanhecer chovendo, ela vai ter que ir na onde? Vai ter que trabalhar. Ou não? Vai. Então, os irmãos veem que nós sacrificamos o lado de Deus. Aí depois nós quer cobrar Deus as coisas, quer cobrar Deus as bênçãos. Aí nós queremos que Deus faça as coisas de um jeito ou do outro. Irmão, nós estamos vivendo uma geração que está oferecendo o pior para Deus. Já teve geração que ofereceu mais. Mas infelizmente nós estamos fazendo parte de uma geração ingrata. De uma geração
que tem tudo, que recebe tudo, mas é ingrato. Eles estão assim, na oração do Pai Nosso. Qual é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estais, venha a nós o seu reino. Só, vindo o seu reino, beleza. Eu estou tranquilo. Mas o que eu estou fazendo para Deus para que o reino dele venha até mim? Davi um dia perguntou que a arca da aliança tinha ido embora, que a glória de Deus tinha ido embora de Israel, e tinha que trazer a arca. Ele falou assim: como trarei a mim a arca da aliança? Ou estava dizendo, como que eu trarei a mim a presença de Deus? Que jeito? Reclamando, murmurando, xingando, apelando? Não. Adorando o Senhor, ser grato ao Senhor. Ser grato. Quanto mais grato nós formos, mais abençoado nós somos, irmãos. Quanto mais grato nós somos, mais abençoado nós somos. Só que a ingratidão é uma coisa triste. Deus não se agrada da ingratidão. Você agrada da ingratidão? Você faz tudo para a pessoa e a pessoa vira as costas para você? Você acha bom? Quem acha bom? Nossa, eu ajudei fulano, fiz tudo, dei minha vida, ajudei. Olha, fiz isso aqui. Nem falou um A, nem um nada. Você fica que jeito? Fica triste, não fica? Podia falar pelo menos, Deus abençoe. Muito obrigado. Mas não. Agora você imagina Deus. Você tem sede? Deus te dá o quê? Água. Você tem fome? Deus te dá o quê? Comida. Você cansa? Deus te dá o descanso. Então, se tem luz apagada, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Quando entra um espinho no seu pé, de primeiro era demais, você não podia beirar chiqueiro. Você pegava bicho de pé. Misericórdia. Para tirar, tinha que pegar uma agulha e ficar cutucando e tirando. Tudo que vai tirar em nós dói, não dói? Tudo. Você vai, uma unha encrava, dói. Você dá um tropeção com o dedão no chão, arranca uma pele. Se é crente, glória a Deus. Se é crente mais ou menos, frango assado. Ué. As espivitadeiras, então o sacerdote vinha, você estava pagando. Pensa bem, Deus começar a pegar a espivitadeira dele e começar nos crentes. Você é crente mensal? Vai um por um. Pá! E vai puxando. Para ver se o fogo acende. Tem uns que já apagou, irmãos. Tem uns que já apagou. Tem uns que já foi. Tem uns que não acende mais não. Aí aqui fala: os espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro farás com todos estes utensílios. 1 talento, 42 quilos. Os irmãos têm uma ideia que na grande tribulação vai chover saraiva, vai chover granizo de 1 talento. Você imagina uma pedra de gelo vindo de 42 quilos vindo céu abaixo. E minha casa é de laje. Pode ser de laje, de ferro, pode ser do que for.
Vai passar. Que isso, pastor? Misericórdia, Deus é bonzinho. Quem falou que Deus é mau? Deus não é mau. Deus não vai levar ninguém para o inferno. As pessoas que vão. Tem gente que fala, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém, irmão. Ninguém. Deus mandar alguém para o inferno? Não. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E para aqueles que se esquecem de Deus. Quem se esquece de Deus já está lá fazendo amizade com o inimigo lá embaixo. A Bíblia diz que quem sabe, para cima é o céu, para baixo é o inferno. Está lá em Provérbios. Então, o inferno não foi criado para ser humano. Mas o ser humano, por causa da sua arrogância, ele vai para lá. Por causa da sua arrogância, ele vai estar lá. Muitos desses ditadores que passaram no passado já estão lá, em tormento. Muitos desses que mataram milhões de pessoas, já estão lá aguardando o juízo final, e depois do juízo, Deus vai pegar o inferno, e tudo que está no inferno vai lançar aonde? No lago de fogo, que é pior que o inferno. O lago de fogo, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. E não é fogo vermelho igual nós vemos aqui não, amarelo não. É da cor do inferno, da cor das trevas. Que cor que é as trevas? Escuro, obscuro. Você imagina bem, não tem dia, não tem noite, é tudo a mesma coisa. Mas Deus não vai fazer isso com nós. Deus não vai. Deus não vai fazer isso com nós. É a gente que vai. Deus fala, não peca. E nós estamos pecando. Né? Para você ter uma ideia, quanto que paga para ir para o céu? Quanto que paga, irmão? Fala o preço aí. Quanto você está pagando para ir para o céu? É de graça, não é? A salvação é pela graça. É de graça. Agora, quanto que as pessoas estão pagando para ir para o inferno? Um absurdo. Você vai num show de música profana, é R$1.000 o ingresso. Você vai num estádio de futebol, é R$1.000, R$500, R$300 o ingresso para assistir. E as pessoas falam que os crentes é doido que fica dando dinheiro para a igreja e eles dando dinheiro para o diabo. Nós entregamos para Deus, eles entregam para o diabo. Entrega nas drogas, entrega na cachaça, entrega em tudo que não presta. Em tudo que não presta eles vão entregando. E nós entregamos para Deus. Então, irmãos, Deus, Ele nos colocou como luz nessa terra. O mundo só ainda não está pior. Você sabe por causa de quê? Por causa da igreja. O mundo só não está uma carniça pior do que está, porque a igreja ainda está aqui. Mas a hora que Deus tirar eu, tirar você, tirar nós dessa terra, esse mundo vai ser uma carnificina. Vai ser uma mortandade, a qual nunca houve e nem jamais haverá. O Senhor diz que no dia da grande tribulação nunca houve dia igual aquele e nunca haverá. Nem o dilúvio foi comparado ao que vai acontecer. O dilúvio foi ruim? Foi, porque as pessoas queriam entrar na arca e a água subindo e a arca já estava fechada. Deus já tinha fechado a arca. Agora está fechando a porta da graça. A porta da salvação. Hoje nós somos salvos pela graça. Aceitou Jesus, ficou firme. A Bíblia diz que Jesus fala assim, aquele que perseverar até no meio, será salvo. Amém? Aquele que perseverar até quando? Até o fim, irmãos. Não adianta eu começar bem, no meio ser bom e no fim terminar ruim. O começo tem que ser bom, o meio melhor e o fim mais melhor. Para mim não perder o que eu fiz para trás.
Salvação é de graça, mas ela teve um preço. Quem pagou? Jesus. Se fez maldito, se fez pecador em nosso lugar, para que hoje estivéssemos aqui. Ó, o cego andei. Mas muitas pessoas são ingratas. Estão apagando. De vez em quando, você está olhando na igreja assim, daqui a gente vê. De vez em quando eu vejo que a espivitadeira de Deus começa a funcionar na vida de alguns. Chora, sente a presença de Deus, fala em línguas, é renovado, é restaurado. Então, peraí, está melhorando. A espivitadeira está puxando o pavio para clarear, para iluminar. Para iluminar. E luz só ilumina na onde? Nas trevas. Aqui dentro, todo crente brilha, não brilha? Você olha para o irmão, nossa, que maravilha, aleluia. A irmã, olha que maravilha, glória a Deus, serva de Deus. Todo mundo brilha aqui dentro. Você olha para um, crente, olha para o outro, crente. Mas a realidade de descobrirmos se somos luz ou não, é lá fora. Luz brilhar para a luz não faz diferença, faz? Essa luz está brilhando para aquela ali, está fazendo alguma diferença? Não. É luz brilhando para a luz. Luz é para brilhar para trevas. Eu não tenho que os irmãos me aplaudir, a igreja me aplaudir, alguém te aplaudir por você ser luz. Não, eu tenho que ver é lá fora. O que eles estão falando de mim, de você lá fora. Aqui dentro todo mundo vai falar, nossa, o irmão é uma benção, a fulano é uma benção, cicano é uma benção, o outro é uma benção. Mas vai lá perguntar ao vizinho dele. Que jeito que ele é? Satanás. Que jeito que ela é? A Santa Nasa. Ué. Ó, briga com todo mundo aqui, xinga todo mundo, joga pedra nos outros, mata cachorro. É sério, irmãos. É sério. Na igreja. Oh, irmão, aleluia, irmão. Aleluia, aleluia. Oh, Deus. Aí quando chega lá no vizinho, xinga até o capiroto. Aí os outros olham e falam assim, ô pastor, fulano da sua igreja, é uma benção lá. Vem aqui perto de casa um dia, o senhor vai escutar a tampa de panela voando. O senhor vai escutar aqui briga, xingando. Xinga a mãe dos outros, xinga tudo. Ué, mas lá na igreja sapateia, relampeia, pega fogo. Fogo de palha. Quem já viu o fogo de palha? De primeiro, quando a gente dormia, Jesus, vida. Aí hoje nós moramos no céu, não sabe. Dormi muitos anos, colchão de palha, de milho. Fazia que esse colchão enchia de palha, de vez em quando passava um sabuco de noite, aquilo estava te encostando nas costas. Misericórdia, hidromassagem de sabuco nas costas, dormindo no colchão. Aqui você afundava para dentro do colchão. E o tanto de percevejo que lá dava. Percevejo e purga. Sem ter cachorro. Hoje dorme, ainda reclama ainda, gente. Hoje tem colchão para tirar dor na costela, para tirar dor na perna, para tirar dor no braço. E outra, você está pensando que a cama é dessas bonitinhas que chegava lá e parafusava? Era assim, 4 forquilhas. Aí punha um varal aqui, outro de cair. E sabe que jeito que era as ripas? Bambu. Meu filho do céu, se você mexesse na cama de noite, você vazava para baixo. Pegou, não pegou? Aí, irmãos, olha, hoje nós estamos no céu e não sabemos. Hoje nós estamos no paraíso. Por quê? Água. Você quer água? Vai lá na torneira, está lá. Você tinha que buscar água quilômetros e quilômetros.
100 metros, 200 metros longe de casa. Isso na mina, água tratada hoje. Lá você bebia, lá você não sabia que morria lá para cima. As vacas passavam no ribeirão e sujava tudo. Então hoje, nós estamos deixando de ser luz. Estamos deixando, irmãos. E com isso, sabe o que eu aprendo? A Bíblia diz assim, ó. Leia, Efésios 5:30, se não me falha a memória. É isso? Porque somos membros do corpo. Não. Então é o 5:31, então. Depois deixará o homem do seu pai. Deixa eu ver. Não, Efésios 4:30, quer dizer. 4:30. Isso. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você sabe que essas coisas que a gente pratica entristece o Espírito Santo? E a Bíblia fala assim, ó, não entristeçais o Espírito de Deus. Pastor, mas o Espírito fica triste? Se Deus é alegre? Irmão, não é uma tristeza coletiva. É uma tristeza que Deus olha para mim e para você assim, o tanto que eu queria que Ele me aceitasse, a minha correção, aceitasse o meu ensino. Ele entristece com a pessoa. Eu estou falando com ele, ele está virando as costas. Eu estou falando com ele está como se não estivesse acontecendo nada. Isso entristece o Espírito Santo, vai entristecendo. Aí o que acontece? Quem gosta de ficar numa casa triste? A coisa mais boa é você ficar numa casa que é louvor o dia inteiro. Estou falando de louvor, não estou falando de música não. Porque hoje se misturou tudo hoje, está um balaio de gato hoje. Você não sabe se é música louvor a Deus, se é música sertaneja, se é forró, se é funk, se é... Você não sabe. Você entendeu? Aí entristece o Espírito Santo. Aí você põe um louvor lá na sua casa, você chora. Você louva. Quantas vezes eu choro lá no sofá, irmão? Não tem vergonha de falar, não. Eu ponho os louvores lá dos anos 90, dos anos 80, e choro mesmo na presença de Deus. Eu não consigo chorar com esses hinos de hoje. Não consigo. Tem uns hinos hoje que não dá. Mas tem hino que fala, que toca na alma, que a gente sente. Irmão, a música, ela tem que tocar na alma, não é na carne, não. E ontem você foi no culto, mas eu dancei ontem. Nossa! O que você sentiu? Nada. Só dançou? Então vai lá pro forró, vai lá para balada. Dançar na igreja. A música tem que tocar. A minha alma. A minha alma tem que sentir a presença de Deus. A música é isso. A música é isso. Versículo 31 fala que interessante, pastor. Versículo 31 de Efésios 4. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha aí, para os irmãos ver o que Paulo fala. Não entristeçais o Espírito de Deus, o qual for selado para o dia da redenção. O que é? Nós já fomos redimidos, o Espírito, a alma, já foi redimida, já foi pagado um preço. Agora, quando fala da redenção aqui, não entristeçais o Espírito Santo, que está para o grande dia da redenção, é a redenção do nosso corpo, irmãos. Porque hoje o nosso corpo ainda não passou pela redenção. Por quê? Porque o meu corpo hoje está sujeito a doença, o meu corpo hoje está sujeito a câncer, está sujeito a qualquer enfermidade. Não é porque eu sou crente que eu não vou ficar doente. Crente fica doente também. Mas quando vier a redenção, aí o que vai acontecer?
esse corpo mortal se revestirá da imortalidade. Esse corpo corrupto, que corrompe, que nós nascemos bonitinho, né? Nossa, quando nasce, ai, coisinha linda, fofinha do pai, coisa mais fofa. Aí pega uma infância, nossa, coisinha mais linda. Depois, você é adolescente, já vai ficando meio diferente, vai ficar meio aguado. Depois você fica jovem, você fica meio vaidoso. Aí depois que passa a juventude, aí que vem a fase adulta, aí você já vai começando a, assim, a gente anda assim, tá? Quando você vai ficando mais velho, você muda o jeito de andar. Pode botar para você ver. É assim, ó, vê para você ver, pode olhar, olha, ó, cabeça erguida, vai ficando mais. Salomão já falou sobre isso lá no livro de Eclesiastes. Ele falou, quando os guardas da casa não tiver mais força, braço, as pernas, quando os moedores forem pouco, cair nos dentes, quando o barulho já não pode ser mais ouvido, ou seja, a surdez vai chegando. A gente vai chegando. Hoje a pessoa olha no espelho, vê toda formosinha, todo bonitinho, todo mas lembra que um dia você vai chegar lá. Quem não quiser chegar lá tem que morrer primeiro, tem que morrer novo. Eu quero chegar até 200 anos. Se com 50 já está assim, você imagina 200. Se com 50 já está trançando as pernas, com 200 você está... Ai, Jesus. Mas essa é a vida, irmãos. Nós precisamos que Deus pegue a pinça e comece a puxar, para nós pegar fogo de novo, ser aceso. Eita, quem aqui, vamos ser sinceros um para os outros aqui, quem aqui quando converteu, você ficasse, nossa, não vejo a hora de chegar de noite para ir no culto. Olha para você ver. Nossa, eu não vejo a hora de ir para o culto, hoje tem culto. Não era assim? E hoje? Hoje tem um grupo na igreja assim, nossa, hoje tem culto. Podia chegar visita aqui em casa? Aí chega a visita. Ah, eu não fui porque chegou a visita lá em casa, estava saindo. Mas você estava orando? Pedindo para chegar a visita? É desse jeito. É dessa forma, irmãos. Podia estar chovendo, irmãos. Olha, eu vou dizer para vocês. Podia estar chovendo granizo. Tinha culto. Se não acabasse a energia, a gente pegava o guarda-chuva e ia. Pisando na enxurrada. Chegava com o sapato tudo molhado. Naquela época do quichute, do conga. Misericórdia. Deu um congo para o filho da gente, o que bate na gente. Eles nem conhecem o que é conga, o que é quichute. Estava aquela chuva. Eu vou para o culto, estou indo para o culto. Vigília. Começava 10 horas da noite, acabava 6 horas da manhã. 8h30, 9 horas, estava na escola dominical. De caminhão que nós ia, caminhão tordo. Tinha um tordo, caminhão, e nós ia para vigília, chegava e ainda vinha para a escola dominical ainda, 9 horas da manhã. Hoje, se você não marcando vigília, já não está vindo, se marcar aí que você perde o freguês.
Infelizmente, é o que acontece, irmãos. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos circular trazendo os irmãos, 12 anos vai fazer. Desde quando a Decoleta abriu? Tem o 11, a igreja paga o ônibus todo mês. Aí nós temos que tirar 2 horários, por quê? Vinha 2, vinha 3, agora está vindo pouco ainda. O que é isso? Está se apagando a luz. Não deixe apagar, irmão, essa chama. Não tem o pastor por enjoado, tem o pastor que está te ensinando, ainda está te ensinando, porque tem gente que já perdeu o ânimo até de ensinar. E a gente pega firme para ensinar, irmãos. Para ensinar os irmãos, porque nós vamos ter que comparecer diante de Jesus e apresentar a igreja para Ele. Quem Ele confiou em nós. Agora, eu vou dar conta de quem está levando a sério. Se eu não estiver sendo sério com quem está levando a sério, Deus vai acertar comigo. Agora, eu não tenho compromisso com quem não quer levar a obra de Deus a sério. É Ele Deus. Não é assim? Obedecei vossos pastores, como aqueles que hão de dar conta do quê? Das vossas almas. Agora, eu vou dar conta de alma de pessoa que é comprometida. Tem que ser comprometida com o reino. Se não for comprometida com o reino, eu não vou ter que dar conta, não. A pessoa não está no culto, mas está em outro lugar fazendo outras coisas bem diferentes. Não está no culto, mas não tem tempo para o culto, mas tem tempo para tantas outras coisas. Deus nos dá um tempo tão maravilhoso, irmãos. Pessoal, eu estava meditando hoje, o quanto Deus é maravilhoso que... Você já agradeceu a Deus hoje pelo ar que você respirou? Pelo ar que você está respirando? Sabe por quê? Quem lembra na pandemia? O que foi tirado dos homens? O ar. Quem foi acometido daquela enfermidade, foi tirado o ar. Ele foi através de ar mecânico, né? Colocava, entubava a pessoa para jogar oxigênio para ela manter viva. E Deus nos dá de graça. Deus nos dá de graça. Às vezes a pessoa, para Deus acabar com o universo, com o ser humano, é fração de segundo, irmãos. Sabia? Não é? Ué. É só fazer assim, ó. Eu não quero mais esse povo. E retira o seu fôlego de vida. Porque quando Ezequiel estava lá no vale, capítulo 37, estava lá no vale de ossos secos. Os ossos estavam secos, estavam sequíssimos. E Deus perguntou a Ezequiel, Ezequiel, podem esses ossos viverem? O que Ezequiel falou? Deus, tu sabes. Então, Ezequiel, profetiza sobre eles. Profetiza sobre eles a minha palavra. Que eu vou criar carne, vou criar pele, nervos, e vou dar vida, fôlego de vida para eles. E Ezequiel profetizou conforme o Senhor ordenou, e começou a juntar osso, cada osso no seu osso, e foi formando um grande exército. E Deus assoprou o fôlego de vida, e deu vida novamente àquele exército de ossos secos. Eu e você estamos vivos, é porque Deus nos dá o oxigênio, nos dá a vida, o fôlego de vida. Porque Adão, antes de receber o fôlego de vida, Adão era o quê? Um boneco de barro. Aí Deus chegou e assoprou na onde? Você tem uma ideia que nós respiramos pelo nariz. Deus veio, assoprou, o Adão recebeu vida. O Adão recebeu vida.
Viveu de novo, ficou vivo. O Adão é o único homem nessa terra que não teve adolescência, não teve mãe, não teve sogra, não teve nada. Não foi jovem, não foi criança. Que benção. Fôlego de vida. Se eu estou aqui no culto, se eu estou aqui na frente, não é porque o Elias é bom, é porque Deus é bom. Nós éramos um lixo, irmãos. Deus foi lá e Deus fez igual nós estamos fazendo. Foi lá, olhou. Esse aqui dá reciclagem. E me trouxe aqui para ser reciclado. E o processo da reciclagem, os irmãos sabem, né? Desfaz tudo e faz de novo. O plástico que nós arruma, eles derretem, faz outro. A lata de alumínio, derrete, faz outro. Assim foi Deus conosco. Eu estava lá na lata do lixo, lá em Ribeirão Preto. Sozinho, Deus. Família longe, tudo longe. Deus está sofrendo demais. Correu de mim demais ele. Olhava para mim, esse aí correu de mim. Porque eu não gostava de crente. O meu pai era crente. A minha mãe não era. Meus irmãos só tinham um que era. E eu não gostava. Quando os crentes chegavam lá em casa, eu saía correndo. Queria nem saber. Eu falava, eu não sirvo para ser crente. Eu nunca vou ser crente. Eu não sirvo para ser crente. E vazei no mundo. O que aconteceu? Deus falou, não adianta você fugir, onde você for, eu estou. Se você for lá para trás da Serra da Canastra, quando você chegar lá, eu te vejo. Você não tem saída. Você pode falar para o seu irmão, você não tem saída. Você não tem saída. Aonde você for, os olhos de Deus estão, ó. Eu estou te vendo. Você vira para cá, Deus. Não tem escapa. Pensou? Você olha para baixo, Deus. Oi. Olha para cima. Olha para trás. Pai, Deus, o senhor está aí. Eu estou em todo lugar, meu filho. Acorda. Acorda, eu estou em toda parte. E a Bíblia diz que no Salmo 121, que não dormirá e nem tosquenejará o guarda. O que é tosquenejar? Cochilar. Tirou um cochilo. Deus cochila? Não. Ô, Eli, cuida aí da igreja aí que eu vou tirar um sono. Ué, pastor, mas Jesus dormiu na popa do barco. Mas ali Jesus estava natureza humana. Natureza humana. Deus não dorme. Tem uma música que fala, ele dormiu lá em casa. Na verdade, ele não dormiu lá na casa dos dois discípulos. Ele foi na casa dos dois discípulos, quando os dois discípulos acordou, já não viu ele mais. Desapareceu. Irmãos, que Deus possa abençoar a nossa vida. Vamos voltar a ser luz. Vamos voltar a brilhar. Vamos voltar a ser uma tocha acesa. Vamos voltar a pegar fogo, irmãos. Hoje, ai Jesus, não vou falar não. Tem que falar. Hoje está pegando fogo, mas é outro fogo. E esse outro fogo está distanciando de Deus, irmãos. Nós temos que pegar fogo de Deus. Não é esse fogo que a gente está vendo aí não, misturado com o mundo não, fogo estranho. Fogo estranho. É fogo de Deus no coração. Hoje, se você perguntasse, fazer um apelo aqui, irmãos, quem tem chamada para ser missionário, vem aqui na frente, eu vou orar para vocês. Toda vez que eu ia em congresso de missões, congresso de jovens, congresso de irmã, congresso,
que fazia o apelo, quem tem chamada, vem aqui na frente. Lá vai o Elias lá chorar lá na frente. Era jovem. Ele ia lá para frente chorar, fazia os apelos, está aqui. A Lucia, a Ritinha, lembra, na época de jovens, fazia o apelo e enchia de jovem lá na frente. Era choro de verdade, irmão, não era choro forçado, não. Não é choro que a pessoa passava o dedo na boca e passava assim nos olhos, assim, para fazer quando estava chorando. Não, era choro, mas ficava, irmão Rogério, ficava na frente do púlpito, assim, ó, banhado de lágrimas. Era coisa tremenda. Hoje, se você vê uma lágrima aqui, você pode soltar foguete. É difícil. Eu quero fazer a obra, pastor, eu quero fazer a obra. Hoje está fazendo assim, ó. Quem quer fazer? Eu não quero, Deus não me chama, não. Deus, tira o pastor do olho. Fala para o pastor tirar o olho de mim. Em nome de Jesus. Eu não quero fazer a obra, eu não quero trabalhar, eu não quero. E o maior privilégio que o ser humano tem, irmãos, sabe qual é? Fazer a obra de Deus. Nenhum cargo neste mundo substitui ser chamado homem de Deus e mulher de Deus. Nem presidente, nem tenente, nada, 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 nada. A Bíblia diz que a mulher, que o filho dela tinha morrido, quando chegou para Elias, falou assim: vejo agora que tu és homem de Deus. Pensou? Homem de Deus. A sunamita, Eliseu passava todo dia na rua e passava na casa dela. Ela chamou o marido e falou assim: ó, vejo que aquele que passa por nós é um santo homem de Deus. É um santo, separado, diferente. Irmão, nós somos chamados para ser diferente, irmãos. Não vai no embalo dos outros, não. O embalo dos outros é assim: não precisa de igreja. A igreja não é mesmo, é nós. Você já ouviu alguém falar isso? Não precisa de igreja não, igreja é nós. Eu sei, nós não somos igreja, nós somos templo do Espírito Santo. Igreja é uma comunidade que precisa se juntar para ter comunhão. Agora, eu e você, nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Igreja quer dizer, eclésia, tirados para fora, ou seja, nós fomos tirados para fora, fomos tirados para fora do mundo, para dentro da igreja. Então nós somos diferentes, temos que ser diferentes, o falar é diferente. O dia que Pedro negou Jesus, sabe o que eles descobriu no Pedro? Foi, peraí, a tua fala te condena, você é um crente, sua conversa é outra. Você não fica conversando de novela. Você não fica brigando por causa de jogo. Você não fica brigando por causa de filme, por causa do Netflix. É? É desse jeito, irmãos. Ai, 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 ai. Parece que eu estou vendo assim, ó, uma visão de Deus na minha vida, na sua vida, a espivitadeira de Deus começando a tirar os torrão. E quando tira, que a espivitadeira faz assim, ó, aí aquele borrão cai para o chão, e dá um puxado no pavio um pouco mais para fora, vai, melhora mais, melhora, ai, Deus, está doendo, Deus. Karma. Aí tira, dá aquele fogo. Uai, o que aconteceu com fulano lá na igreja? Está diferente. Ué. Esse dia mesmo eu vi ele lá no boteco, lá estava lá com a gibrina na mão, agora já está lá na igreja de novo, está firme. É que Deus pegou a espivitadeira e puxou o pavio e o fogo acendeu. Amém, irmãos? Deu para aprender um pouquinho, irmãos? Nós somos o quê? Luz. Nós somos um candeeiro nessa terra, aceso. Não é candeeiro apagado, não. Aceso. É um candelabro aceso nessa terra, para propagar o nome do Senhor Jesus.
Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por esta palavra.